A loucura total, a insanidade, a rejeição à realidade se tornaram prerrogativas para se tornar ou exercer o cargo de um ministro da nossa Suprema Corte. Vocês já prestaram atenção que boa parte dos vídeos que mostram a indignação da população brasileira são de decisões da nossa Suprema Corte? Gilmar Mendes estava esses dias para trás dando uma entrevista dizendo que apenas uma minoria rejeita as decisões do STF. Afinal de contas, as decisões do STF favorecem a maioria da população brasileira e apenas uma minoria barulhenta é que não aceita. STF tomou mais uma decisão e eles conseguiram fazer algo que a esquerda tem tentado fazer há décadas, que é destruir a unidade familiar, os nomes pai e mãe. Quando a gente falava isso alguns anos atrás, o povo achava que era conspiracionismo, exagero, povo radical. Radical? Tá feito, agora é oficial. STF atende ao PT e manda alterar termos pai e mãe em registro do SUS. Não existe mais pai e mãe. Acabou, porque se adotou a insanidade de que não existe homem e mulher. Todo mundo é o que quiser ser. A decisão foi tomada por unanimidade na sessão de quinta-feira. Unanimidade, gente. André Mendonça votando com isso aí. O Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira que a declaração do nascido vivo, expedida pelos hospitais no momento do parto de uma criança nascida viva, deverá alterar os campos pai e mãe e utilizar termos inclusivos para englobar a população transexual. A decisão atende ao pedido do PT, que se insurgiu contra os termos pai... o PT que se insurgiu contra os termos pai e mãe, que seriam discriminatórios em relação a mulheres biológicas que se identificam como homens trans no momento que dão à luz. Por isso, administrativamente, o SUS, que tinha mudado o termo mãe para parturiene e o termo pai para responsável legal, agora, na decisão de quinta-feira, o STF decidiu que os termos devem ser postos juntos. Dessa forma, o formulário dos nascidos vivos, devem constar parturiene mãe e responsável legal pai. Mas não é só isso não, teve uma outra decisão junta dessa daí que é a seguinte: agora, um homem biológico que quiser chegar no SUS e ser atendido por um ginecologista ou uma ginecologista, eles serão obrigados a atender. Então preste atenção, um ser humano que não tem o aparelho reprodutivo feminino vai ser atendido por uma ginecologista, assim como uma mulher que se identifica como homem pode ser atendido por um urologista. Meu Deus, nós chegamos no fundo do poço. Nós chegamos... Cara, eu arrepio. O nível de insanidade que se apoderou da mente dessas pessoas progressistas que acham que levantam a bandeira da defesa das minorias é algo inexplicável. É doença. Como que a gente chegou nesse buraco, gente? Estamos tentando avisar há anos, mas a imprensa, a esquerda, as faculdades diziam, são radicais, extremistas, fundamentalistas cristãos. Aconteceu agora. Mãe, pai... É um passo agora, nas escolas não vai existir mais... Nas escolas já não existe mais Dia das Mães e Dia dos Pais. Já não existe, é Dia da Família, Dia do Cuidador. Por que esse ódio contra a família? Você entende isso? Olha... O progressismo, a esquerda, odeia valores, costumes, princípios e tradição. O principal meio de se passar esses fatores que eu acabei de mencionar, valores, princípios, costumes, tradição, o principal é a família. É a autoridade familiar. São os avós que passam para os pais, que passam para os filhos, que vão crescer, que passam para os filhos. É assim. A tradição, os valores, a nossa fé, a cultura se passa de geração para geração dentro do núcleo familiar. Se você destrói o núcleo familiar, você quebra essa corrente e você pode fabricar uma nova cultura, fabricar novos valores feitos pela mente esquerdista. É isso. É por isso que eles vão centímetro por centímetro. Cada centímetro que eles ganham, a gente pensa, não é nada tão sério, tá só tirando o nome pai e mãe do documento, mas o que isso importa? Esse não é nada sério, é apenas esse detalhe que começou há 40 anos atrás, hoje em dia, se você falar, eu quero ser mãe, você é atacada pela imprensa, que uma mulher
o maior milagre da mulher é ser mãe, você é atacada pela imprensa. Ou que a maior obrigação de um homem é cuidar da família, é atacado pela imprensa. Pela esquerda, pelos doutrinadores em sala de aula. Dá um desespero às vezes, gente, porque tá tão claro, tá gritando na nossa frente, tá gritante, tá escancarado. E muita gente acha que é exagero. É exagero de fundamentalistas cristãos bolsonaristas. Estão destruindo a coisa mais sagrada que Deus criou, que é a nossa família. É a família, gente, eles estão destruindo. E o STF, que não recebeu nenhum voto. Esse grupo de pessoas que nunca recebeu nenhum voto. Nenhum.